óculos para a gente enxergar o que acontece no mundo? Não é, né? Primeiro, é tudo dirigido, é tudo conduzido, é tudo com uma intenção. As notícias são colocadas conforme a intenção, né, que a sociedade, né, que o pensamento dominante, hegemônico, está querendo incutir na cabeça de cada um. Tá? Então, se a gente quer enxergar bem, nós temos o quê? Que sair do povoado. Formação é isso. Tá? É sair do povoado um pouco. Agora, saindo, o que acontece? Jesus, então, perguntou para ele, daí, o que você está vendo? Estou enxergando mais ou menos, meio embaçado, parece árvore andando, mas sei que é gente, mas parece árvore. Quer dizer, num primeiro dia da formação, a gente não vai já sair doutor naquilo. Ou os nossos olhos, acostumados a ver tudo através do Jornal Nacional, das novelas, da Rede Globo, e tudo mais, não vai de uma hora para outra enxergar com nitidez. Enxergar com nitidez é um processo, é uma caminhada. A formação ela vai se fazendo em um processo. Cada dia a gente vai acumulando mais elementos. Agora, é preciso dar o primeiro passo, é preciso sair do povoado, é preciso um gesto de acolhida, Jesus que acolhe a ele, é preciso um gesto simbólico, então Jesus gospe nos olhos dele, põe as mãos sobre ele, e aí é que começa a enxergar. Então, assim também é a nossa visão. Para a gente enxergar a realidade, enxergar o mundo do trabalho, do jeito que ele é, não é de uma hora para outra. Também é um processo. Bom, e aquela luz que vai iluminar o nosso olhar é a passagem de Lucas. Muito lida, muito comentada. Lucas capítulo 4, versículos de 18 a 21. Lucas 4, 18 a 21. Que é: o Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou para a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro e entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Então, quer dizer, por que nós vamos ler ou olhar para o mundo do trabalho a partir da Bíblia? Para que anuncie a boa notícia aos pobres. Os cegos que tenham visão. Os presos que sejam livres. E que seja proclamada o ano o ano do Senhor. O que é o ano do Senhor? É o ano do perdão absoluto. Todo mundo que tinha alguma dívida com alguém, chegava o ano santo, o ano do Senhor, aquela dívida era perdoada. Se você entregava uma parte da sua terra em pagamento de dívida, quando chegava esse ano, a sua parte da terra era devolvida para a sua família. Então, por isso que não tinha ninguém, se o judaísmo, se no tempo de Jesus, eles vivessem mesmo as leis judaicas, do jeito que estava escrito, foi constituído, então não deveria haver nenhum pobre em Israel. Porque o ano santo era o ano em que todas as dívidas eram pagas, e pagas eram perdoadas. E perdoadas também até naquelas que você já tinha pago e por isso tinha tirado alguma parte da sua propriedade, ela era devolvida à sua família. Porque a família era a garantia de que você ia ter o quê? Ia ter a casa, ia ter terra, ia poder fecundar, multiplicar e povoar todo mundo. Então, essa é a luz que a gente vai usar para enxergar o mundo do trabalho.
Aquilo que vai contra essa orientação de Jesus tem que incomodar a gente. Tá? Então, por isso que eu falei que, olha, conhecendo, o nosso compromisso é maior. Tá? Bem, existe 2 modelos básicos aí de sociedade quando a gente olha para a Bíblia. Tá? A Bíblia nos apresenta uma proposta de sociedade, de vida, de educação, de saúde. Né? Ela não foi feita para a gente, a partir dela, escrever as nossas leis. Não, não é para isso. Ela foi feita para a gente viver em uma outra sociedade. Agora, se viver em outra sociedade vai exigir que tenha leis, aí sim. Mas o objetivo da Bíblia é garantir a vida para todas as pessoas. E Deus, então, apresenta uma proposta de sociedade. Tá? Por outro lado, o povo da Bíblia, o povo de Israel, vivia uma outra proposta. Tá? Nas origens do povo de Israel, eles passaram por uma experiência marcante, que é a experiência da Páscoa, do Êxodo. Tá? Então, era um povo que, por causa das necessidades, né, por causa dos desastres naturais, por causa da seca ou da fome, tá, teve que migrar lá, né, da Palestina, tá, ou na época era Canaã, e ir até o Egito. E no Egito, como era mão de obra barata, né, porque povo migrante, eles acabaram servindo como o quê? Né, como escravo, mão de obra escravo, né, para construir as famosas pirâmides do Egito. Tá? Bem, esse sistema de escravidão não condizia com a sua fé, não condiz com o Deus da Bíblia. Tá? E aí Deus então se manifesta naquele povo. E aquele povo então vive uma experiência profunda de libertação. Toda aquela história que a gente vai reviver agora, né, por ocasião da Páscoa, que o povo de Israel então experimentou. E aquilo ficou marcado com a sua vida. Tá? Tanto que o nome de Deus é Javé. E Javé significa o quê? Eu sou que sou. Tá? Eu sou. Né? Traduzindo aí, né, do hebraico, eu sou, Javé. Agora, para o hebraico, o verbo ser e o verbo estar é igual, mesma coisa em inglês. Né? Então, eu estou que estou. Né? Carlos Mestre fala então que Javé significa tô que tô. Né? Tô que tô com vocês e sempre presente. Né? Enquanto vocês estiverem vivendo a opressão, eu estou no seu meio. Eu tô que tô, não abandono jamais. E aí toda a história da Bíblia vai mostrar essa aliança de Deus com o povo muitas vezes desviando o caminho, quebrando a aliança, e Deus permanecendo fiel, sempre. Então, essa fidelidade na aliança propõe um modelo de sociedade. Enquanto que o povo vivia outro modelo. Primeiro ponto, são 2, 4, 6, 8, 9 pontos, então, para a gente olhar essa sociedade. Para a Bíblia, no projeto de Deus, a sociedade teria que ser uma sociedade igualitária. Aquilo que foi falado. Uma sociedade igualitária quer dizer que todas as pessoas vivessem em harmonia. Ninguém fosse mais do que ninguém. Por outro lado, o povo da Bíblia, para não falar hoje, vive uma sociedade o quê? Desigual, dividida. Por um lado, os que têm, e têm muito, e por outro lado, os que não têm. A única coisa que garante a sua sobrevivência